ficamos agora com o nosso comentário. Comigo tenho Cancela Moura. Cancela, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença. Começamos com um dos temas que decorreu no fim de semana, uma reunião pedida por Paulo Portas, presidente do CDS, que convocou para o Porto uma reunião da Comissão Política e do Conselho Nacional. Uma reunião, por assim dizer, necessária? Parece-lhe que era uma reunião essencial? Isso teríamos que perguntar ou estar na cabeça do Dr. Paulo Portas para saber concretamente se seria necessária. No meu modesto entendimento, acho que, de facto, já era de admirar que efetivamente não houvesse problemas ao nível da coligação governamental. São conhecidos do passado problemas funcionais de coligações entre o PSD e o CDS. Houve um acordo falhado com Marcelo Rebelo de Sousa, houve depois mais duas coligações falhadas com Durão Barroso e com Santana Lopes e, portanto, o Dr. Paulo Portas foi sempre o mesmo interveniente, foi sempre o Dr. Paulo Portas, e eu julgo que esta foi uma oportunidade, aliás até julgo uma forma muito oportunista de eventualmente o CDS fazer sobressair a sua importância política na coligação. Presumo que a justificação para haver esta reunião foi exatamente ouvir o que tinham a dizer os conselheiros do partido sobre as medidas de austeridade anunciadas pelo Governo, mas pelos vistos o próprio Paulo Portas, e isto asseverando como sérias e credíveis as declarações do Primeiro-Ministro na quinta-feira na entrevista à RTP, já teria ele próprio ficado de acordo com as medidas que foram anunciadas. Daí que eventualmente esta reunião, também na minha opinião, foi uma encenação política, mais uma do Dr. Paulo Portas. Acha que não passou disso? Não, acho que não, e acho que isto é grave, porque... Temos assistido também, e desculpe interrompê-lo, temos assistido também a uma falta de opinião por parte do Dr. Paulo Portas, não se tem pronunciado relativamente a nenhum destes aspectos. Acha que de facto foi uma forma de chamar a atenção? Não digo isso porque senão iria dizer que estaríamos perante um arrufo do Dr. Paulo Portas por essa falta de importância que a política eventualmente poderá ter. Mas acho grave porque na situação atual o país tem muito mais que discutir do que os arrufos do Dr. Paulo Portas, que o digam, por exemplo, os milhares de desempregados que o país tem e eventualmente até a nossa própria relação com a Troika, que efetivamente terá que ter um caminho certo, um rumo, como o Governo parece ter entendido. Aqui é preciso distinguir que, efetivamente, e acho que todos concordamos que a mensagem do Governo não passou da melhor maneira, há mesmo vozes insuspeitas dentro do partido, ou até de independentes junto da coligação, como o Dr. Bagão Félix ou a Dra. Manuela Ferreira Leite, que tiveram uma opinião com muita propriedade relativamente à forma como isto tudo se desenrolou. Eu próprio admito que poderá aqui haver um erro relativamente à forma como a medida foi apresentada. Há desde logo uma impossibilidade de nós sabermos se ela vai ter um resultado concreto, isto é, ela foi anunciada sem termos a certeza de que terá um resultado efetivo, e isso ainda cria uma maior suspeita relativamente à própria medida como ela foi anunciada. Por outro lado, haver uma transferência direta daquilo que são as contribuições dos trabalhadores, que vão subir 7%, para, no fundo, ajudar, contribuir, compensar aquilo que vai desagravar-se às empresas, também foi muito mal visto, porque acaba sempre por ser os mais carenciados a efetivamente suportar a medida. Mas, na verdade, o Dr. Paulo Portas deve ter dado o assentimento à medida. As suas teses, com certeza, não venceram ou não convenceram o Primeiro-Ministro, mas também não é caso para vir agora, como uma virgem ofendida, dizer-se e remeteu-se ao silêncio, pôs os companheiros de partido a falar e depois disse por uma questão de patriotismo, portanto, quase fazendo relevar que ele é que é a consciência crítica e o grande responsável pela estabilidade política em Portugal, para vir depois dizer que não quis abrir uma crise política, e eu julgo que isto não é a melhor forma de mostrar a coesão da coligação. Aliás, eu julgo que o CDS, e nomeadamente o Dr. Paulo Portas, para fazer jogos de tática e estratégia política, era preferível jogar no CDS à batalha naval. Acha que isto também foi uma forma de Paulo Portas se distanciar um pouco destas medidas de Pedro Passos Coelho? Não, eu julgo que isto é uma postura extremamente oportunista, porque efetivamente
todos nós na nossa vida sabemos que é nos momentos de maior adversidade que se forjam as melhores amizades, que se fazem a coesão e reforçam os laços de amizade das pessoas numa coligação, transportando isto para dois partidos. Este momento de adversidade deveria servir para que a coligação interpretasse os sinais da manifestação de sábado, que eu acho que foi uma manifestação muito boa, sobretudo da forma pacífica como ocorreu. O Governo terá que saber interpretar isto. Eu quero aqui relembrar que o próprio Primeiro-Ministro, quando anunciou a medida, foi sempre dizendo que a medida iria ser trabalhada. Eu espero que, por exemplo, aqueles que têm menores rendimentos e esta medida seja aplicada por escalões, e admito que eventualmente até possam encontrar medidas alternativas. Agora, não pode vir para a praça pública um partido de coligação pedir a remodelação ministerial, como veio o José Manuel Rodrigues no sábado, não pode depois vir, porque é conveniente aqui dizer que o Dr. Nuno Melo, quando faz a conferência de imprensa anunciando ou pré-anunciando a posição do Dr. Portas, é verdade que se diga aqui, porque é da mais elementar justiça, que ele usou as palavras certas porque não teve qualquer espaço para pôr em causa nem as declarações do Primeiro-Ministro na quinta-feira, que disseram que concordavam com o Dr. Paulo Portas, nem também as medidas anunciadas, porque eu quero aqui dizer que, por exemplo, a descida da TSU teve um aumento bastante grande do próprio Ministro Mota Soares. Isso significa que o próprio CDS não pode, como eu digo, vir agora a terreiro fazer-se surpreendido com uma medida onde o próprio CDS também esteve envolvido. Esteve presente nestas negociações, fez parte, digamos assim, desta medida? Sim, é parte integral desta medida. Aliás, o Dr. Mota Soares esteve exatamente na construção deste quadro que leva à apresentação desta medida. Mas aqui aquilo que é mais importante é perceber-se até que ponto vai este taticismo político do Dr. Portas. O Dr. Portas não pode, ao mesmo tempo, atirar o odioso daquilo que efetivamente é uma medida de austeridade para o Primeiro-Ministro e efetivamente achar-se como paladino da estabilidade política e, portanto, ser o grande obreiro daquilo que pode ser o patriotismo em Portugal. Isto é estar com um pé dentro e outro fora. É assim que se chama às pessoas que estão e não estão. Ou dizem umas coisas às segundas, quartas e sextas e outras às terças, quintas e sábados. Acha que isto poderá significar um mal-estar dentro da coligação? Isto é uma prova do mal-estar que se vive dentro da coligação PSD-CDS? Eu não tenho dúvidas que existe, de facto, um certo mal-estar na coligação, porque, repare, depois destas declarações do Dr. Paulo Portas, apareceu o vice-presidente do partido, Jorge Moreira da Silva, do PSD, a dizer que iriam analisar as palavras proferidas pelo Dr. Paulo Portas naquela conferência de imprensa, e nós tivemos a Comissão Permanente e a Comissão Política ontem reunidas para fazer uma análise também do ponto de vista político. E o país tem muito mais em que pensar. Nós temos que gastar energias naquilo que é essencial, que são os problemas do país. Nós estamos perante uma crise financeira gravíssima, que dispensa bem qualquer crise política. E eu até diria, conheço muito bem o Dr. Passos Coelho e acredito muito sinceramente que isto seria razão suficiente para que ele efetivamente fizesse a ruptura ele próprio na coligação, porque é uma pessoa de princípios, uma pessoa cuja seriedade ou a credibilidade das suas declarações não pode ser posta em causa. Aliás, uma das declarações do vice-presidente, de um dos vice-presidentes da bancada parlamentar, Pedro Pinto, que é muito próximo de Passos Coelho, uma palavra foi inacreditável para classificar as declarações de Paulo Portas, o que dá bem a ideia de que efetivamente o próprio PSD irá também encontrar uma solução. Aliás, a vice-presidente do partido, a Teresa Leal Coelho, ontem foi das poucas que se pronunciou. O PSD está num silêncio recatado, muito mais importante do que aquilo que aconteceu sábado, onde o CDS, apesar de todas estas declarações em catadupas de dirigentes nacionais, demonstrou uma certa desorientação política sobre a forma como deveria até criticar as situações, uns a pedir a remodelação, outros a pedir a estabilidade, depois Nuno Melo a pré-anunciar o que iria dizer Portas. Eu julgo que o PSD neste momento está a fazer uma reflexão séria sobre o que aconteceu. Julgo que estará empenhado em salvar a coligação, porque daí depende, obviamente, a estabilidade do próprio país, e admito que, efetivamente, até esteja, porque têm vindo a público algumas destas situações, bem dramatizar o corte com o próprio CDS, acenando com a história
ou com a possibilidade de um segundo resgate ao FMI. Porque, efetivamente, isso pode ser uma solução ou pode ser uma contingência em cima da mesa em função deste desentendimento político que pode ser muito grave para o país. Exatamente. Muito bem, passamos agora então ao nosso segundo tema. E os 4 grupos interessados na reprivatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo podem apresentar até dia 12 de outubro propostas vinculativas da compra do capital social da empresa. É verdade, o Governo... Finalmente, uma solução para os estaleiros navais de Viana. Eu penso que a solução apresentada já tem... Eu julgo que o Ministro da Defesa, desde que tomou conta deste dossiê, que foi praticamente na altura em que tomou posse, acabou por tratar muito bem este assunto. A questão da privatização, se não é unânime, é por questões ideológicas. O próprio PCP vai levar a questão a debate parlamentar no dia 26, precisamente para tentar impedir uma reprivatização que eu acho que já não vai ter volta e, portanto, vai ser feita. E o Governo acabou por, no seu caderno de encargos, encontrar estes quatro grupos que são finalistas. Eu queria dizer que rejeitou mais 2. Sim. E a principal escolha será, obviamente, o preço vinculativo apresentado, será um dos critérios de seleção, que eu penso que será o principal, e destes 4 grupos, há um grupo português e um grupo brasileiro, um russo e um norueguês. Aqui a grande distinção é que, pelo menos é o que se diz, enquanto no Brasil o grupo brasileiro representa vários interesses nesta área, desde os armadores até aos construtores, em termos navais, o grupo russo acaba por ser completamente desconhecido no setor. No entanto, aqui aquilo que é importante ressalvar é que mesmo assim ainda sobrou a possibilidade de um grupo português que pode apostar, e foi convidado a apresentar a sua proposta, que é a Atlantic Shipbuilding Portugal, e que efetivamente estaremos a falar de um negócio na ordem dos 30 milhões, estamos a falar de um capital da ordem dos 30 milhões. Eu já agora, para que as pessoas mais distraídas até possam acompanhar isto, existem mais 2 ou 3 critérios nos próprios critérios de seleção do caderno de encargos que importava aqui referir. E que, no fundo, vem a ressalvar aquilo que é o interesse do próprio Governo na salvaguarda do interesse nacional e na manutenção dos próprios estaleiros. Que, de facto, ao vermos aqui estes 4 grupos, vemos Portugal, Brasil, Rússia e Noruega, de facto, os estaleiros navais têm interesse. Eu não tenho dúvidas que, aliás, isto desde o princípio que tem bastante interesse económico, os trabalhadores reclamaram desde o princípio uma solução, a privatização passa pela manutenção da empresa, eu penso que os trabalhadores só têm que ficar, obviamente, satisfeitos com esta situação, embora tenham vindo a fazer algumas críticas. Desses critérios de seleção, eu diria, nestas condições de caderno de encargos, diria que seriam mais 3 ou 4 que serão importantes. É haver a apresentação de um projeto estratégico, a manutenção dos atuais recursos humanos, como os trabalhadores estavam a reclamar, a identidade empresarial dos estaleiros navais e também a sustentabilidade económica ou financeira. E, portanto, eu julgo que isto são 4 pilares. 4 pilares em que estão a assentar, para além do preço, as condições do caderno de encargos que permitirão que, efetivamente, possa sair desta seleção final o melhor grupo para gerir uns estaleiros navais que nós queremos que, efetivamente, se mantenham. Muito bem, ficamos então com essa esperança de que, de facto, saia daqui a melhor proposta para os estaleiros navais de Viana do Castelo.